Olá, pessoal! Hoje a aulinha de vocês é sobre equilíbrio de um ponto material, tá? Ela faz parte da estática, porque nós vamos fazer o estudo de um ponto material, né? O que é necessário para que um ponto material se mantenha estático, se mantenha parado, tá? Lembrando que um ponto material em física é algo que não possui dimensões. Então, tudo que não possuir dimensões, que nós vamos desprezar essas dimensões, a gente chama dentro da física de ponto material. O equilíbrio, então, de um ponto material, quais são as condições que são necessárias para que um corpo, um ponto material, fique em equilíbrio, ou seja, para que um corpo fique parado, tá? Primeira coisa, toda vez que vocês tiverem um ponto material, esse ponto ele vai estar sustentado ou vai estar pendurado por fios, certo? Então, vai ter que ter a presença de fios para sustentar esse ponto, né, em determinado local. Né? Quando você, por exemplo, coloca um lustre, para que o teu lustre ele fique, a gente deixa ele suspenso, né? Para que ele fique suspenso, é necessário que se tenha um fio que exerça uma força para manter esse teu lustre parado, né? Para que esse lustre fique em equilíbrio. Então, toda vez que nós tivermos um ponto material, bem provavelmente que nós vamos ter um fio aí, uma força de tensão, né, de tração, de tensão, dependendo do caso, sustentando esse corpo, esse ponto material. Para que esse corpo ele fique parado, para que ele fique em equilíbrio, nós temos que ter a força resultante que atua sobre ele nula, ou seja, essa força resultante de todo, né, o sistema ali, ela tem que ser igual a zero. Então, a força resultante das forças, o somatório das forças, né, que estão atuando sobre esse corpo, ele tem que ser sempre igual a zero. Esse somatório das forças é o que a gente chama de força resultante. Para cálculo, então, da força resultante que atua sobre esse ponto material, nós temos duas regrinhas. A primeira regrinha a gente chama de método do polígono, tá? Depois eu vou dar alguns exemplos e vou explicar bem certinho para que vocês não fiquem com dúvidas. Então, prestem atenção aqui, ó. Nós temos, nesse exemplo, este ponto material aqui, ó, certo? E esse ponto material, ele tem três sustentações, ou seja, ele tem uma força 1 que está sendo aplicada para baixo, ele tem uma força 2 que está sendo aplicada para a minha esquerda, e ele tem outra força que está inclinada para cima aqui, que a gente chama de F3, tá? Então, para que esse ponto se mantenha em equilíbrio, a resultante dessas forças aqui, ela tem que ser igual a zero, tá? Então, para que a gente consiga fazer isso, resolver essa questão, a gente tem dois métodos, como eu já falei. O primeiro é o método do polígono. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas forças aí, que são vetores, né? São grandezas vetoriais, porque além de ter uma intensidade, elas possuem direção e sentido. Então, nós vamos pegar esses vetores, que são representados por flecha aqui, e vamos com esses três vetores desenhar um polígono. Nesse caso, como nós temos três forças, né? O que a gente vai obter? Vai obter um triângulo, tá? Então, eu posso fazer o quê? Eu posso unir essas forças em um polígono, porém, eu não posso mudar nem a posição e nem o sentido desses vetores. E outra regrinha básica para vocês não esquecerem, quando vocês montam um polígono, essas flechas elas têm que ficar, ó, parte final da flecha, ó, eu chamo de cabeça e bundinha. Vejam bem que quando vocês montam o triângulo, eu não posso ter cabeça com cabeça e nem bundinha com bundinha, certo? Eu tenho que ter cabeça com bundinha, cabeça com bundinha e cabeça com bundinha. Jamais eu vou formar um polígono na regra do polígono, aonde vai ter duas cabeças juntas. Tá? Então, sempre lembrem que tem que se formar um polígono
aonde as extremidades das flechas elas não podem ser iguais, tá? Então tem que ser o início da flecha com o fim da outra. O início da flecha com o fim da outra, né? Eu costumo chamar de cabeça com bunda, que daí vocês não esquecem mais, tá? Tranquilo, então? Então, vamos ver aqui, ó. Essa força 1 que estava para baixo, ó. Aqui, ó, eu só trouxe ela para essa figura. Notem bem que ela está aqui, ó. Ela não mudou a sua posição, ela não mudou o seu sentido e ela não mudou a sua direção. Ela continuou. A força 2 aqui, ó, ela tá no sentido horizontal, ó. Também, ela vai vir para cá, ó. Eu vou colocar ela aqui e ela não vai mudar, nem direção nem sentido. A mesma coisa a força 3, ó. Só coloquei ela para o outro ladinho aqui, ó. Porém, a direção e o sentido continuam o mesmo. E lembrando, então, que não pode ficar com cabeça e nem bunda com bunda. Para resolver isso aqui, nós vamos usar o quê? As relações trigonométricas. Se vocês têm o ângulo alfa aqui, ó, né? Nós podemos descobrir a medida desses vetores aí através das razões trigonométricas. Ó, cosseno, né? Cosseno é igual ao F2 sobre F3. Então, por exemplo, aqui nós temos o ângulo de 90 graus, né? Sentido contrário ao ângulo de 90 graus, nós temos a hipotenusa. Então, a força 3 é a hipotenusa do meu triângulo, ok? Se eu estou trabalhando com esse ângulo aqui, que é o ângulo alfa, certo? O ângulo que está, o cateto que está junto com o ângulo, a gente chama de cateto adjacente. E aquele cateto que está lá do outro lado é chamado de cateto oposto, tá? Então, nós temos aí hipotenusa, cateto adjacente e cateto oposto. Aí, vocês usam as razões ou relações trigonométricas, como vocês queiram chamar, né? Uma regrinha para vocês lembrarem é o SOHCAHTOA, né? Só o K e o TOA. O que isso significa? Seno de um ângulo é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno de um ângulo é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E tangente é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá? Então, essas são as relações trigonométricas, o SOHCAHTOA, como todo mundo chama, tá? Então, vejam bem aqui, ó. Nesse triângulo aqui, ó, se eu trabalhar com o cosseno do ângulo, ó, cosseno é adjacente pela hipotenusa. Quem que é o cateto adjacente? É o F2. Quem que é a hipotenusa? O F3. Certo? Tranquilo até aí? Então, se eu quero determinar a força 2, essa força 3 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, a força 2 vai ser igual a força 3 vezes o cosseno do ângulo, certo? Agora, se nós trabalharmos com o cosseno, ó, com o seno é o nosso só, é o cateto oposto, que é o F1, dividido pela hipotenusa, que é o F3. Então, para descobrir a força 1, nós passamos a força 3 para o outro lado multiplicando, e aí nós vamos ficar com força 1 igual a força 3 vezes o seno do ângulo. Tá? Então, isso aqui é matemática pura, tá? É só as relações trigonométricas do triângulo retângulo. O segundo método, então, é o método das projeções. Esse método das projeções, nós vamos ter que fazer o seguinte, fazer o somatório das forças que agem em X e o somatório das forças que agem em Y. Então, a força 1 aqui, ó, é bem tranquilo de se determinar, porque ela está na reta Y. Então, ela já está dentro da reta Y, então, ela faz parte do somatório das forças em Y, certo? Então, vamos ver, ó, nós temos a força 1, que está em Y, e nós temos a força 2. A força 2, ela está em X, ó, certo? Então, o F2 já está ok. Porém, nós temos esse F3 aqui, ó. Esse F3 é uma força que está inclinada. Toda força que está inclinada, ela tanto vai agir em X quanto ela vai agir em Y, certo? Só que aí nós temos que trabalhar
com as relações trigonométricas, tá? Vou ensinar uma regrinha bem fácil, que é o com ângulo e sem ângulo. O ângulo trabalhado tá aqui, ó, ângulo alfa. Então, esse F3 aqui, ó, ele vai ser projetado tanto em x quanto em y. Como eu já falei, toda força inclinada, ela age tanto em x quanto age em y, ok? Então, esse F3 aqui, ó, esse F3, ele vai ser igual ao quê? Tá? Como que nós vamos calcular esse F3 aqui, ó? Esse F3, eu vou ter que ver qual é o valor dessa força que age aqui nesse F3 e vou ter que multiplicar ela. Então, se nós queremos trabalhar, achar a projeção do F3 em x, ó, com ângulo, o x aqui está com ângulo, então nós vamos fazer F3 vezes o cosseno do ângulo, tá? Então, essa aqui é a projeção desse F3 em x. E a projeção do F3 em y vai ficar F3 vezes... Vejam bem que em y, ó, ele está sem ângulo. Então, sem ângulo é seno. Seno de alfa, tá? Então, analisando essa situação aqui, ó, nós temos que lembrar dos sinais também. Eu vou ter que estipular sinais para esses vetores. Então, vocês podem fazer o seguinte. Quem está à direita aqui, quando eu falo de x, é positivo. Quem está à esquerda é negativo. Então, se nós formos fazer a somatória das forças que agem em x, nós vamos fazer mais F3 vezes o cosseno do ângulo menos o F2. Quando eu vou trabalhar com as projeções em y, ó, para cima, eu vou dizer que é positivo. Para baixo, eu vou dizer que é negativo. Então, vocês vão ter para cima o F3. Então, é F3 vezes o seno do ângulo menos o F1. Tá? E aí, a gente vai montar um sisteminha para ser resolvido. Tá? Então, tem situações que vocês usam tranquilamente o método dos polígonos. Tem situações em que vocês não conseguem resolver pelo método do polígono, nós vamos ter que resolver pelos método das projeções. Então, vai depender muito de que tipo de exercício, que tipo de situação, problema que ele está nos colocando, ok? Vamos aos exemplos, então. Tá? Esses primeiros aí, ele já está resolvido, depois a gente vai lá no final resolver alguns, ler e resolvendo, tá? Esses eu já trouxe pronto para adiantar. Então, um ponto material recebe a ação de 3 forças, conforme indicado na figura abaixo. Então, nós temos aqui, ó, um ponto material, certo? Que tá aqui, ó. Então, para manter esse ponto material aqui em equilíbrio, nós temos a atração 2 e a atração 1. A atração 2, ela está onde? Ela está aqui na horizontal, certo? A atração 1, ela é inclinada. Então, aqui eu posso optar. Ou resolvo pela regra do polígono, ou resolvo pelo método da projeção. Como nós temos um ângulo de 90 graus aqui, ó, é bem mais fácil nós resolvermos formando um polígono com isso, certo? Então, como que nós vamos fazer, ó? Primeira coisa, vocês identifiquem as forças. Então, vamos identificar a força, ó. Tem uma força que está agindo para cá. Eu tenho uma força inclinada que está agindo para lá. E aqui para baixo eu tenho outra força, que é a força peso e que já está determinada, que é 100 newtons, que é o peso desse ponto material aí, ó. Certo? Então, ó, quando eu tenho um ângulo de 90 graus, fica mais fácil nós montarmos o triângulo e resolver pela regrinha dos polígonos. Lembrando que eu não posso modificar nem direção e nem sentido, tá? Então, tem esse aqui que fica para baixo, ó, que é 100 newtons. Eu tenho esse que vem para a direita, então eu não posso colocar ele aqui, ó. Por que eu não posso colocar ele para cá? Porque aqui, ó, eu vou ficar com bunda com bunda. Então, aqui tá errado. Lembra que tem que ser
cabeça com bunda. Então, essa força aqui, eu vou trazer ela para cá, ó. Pronto, agora ficou correto. E essa inclinada, ó, vai sair daqui e vai lá para cima. Então, agora nós montamos o nosso triângulo aí, ó. Tá? Então, triângulozinho montado, agora só basta identificar as forças. Então, esse vetor aqui, ó, eu já sei o valor dele, que é 100 newtons. 100 newtons. Aqui, nós temos um ângulo de 90 graus. Esse vetor aqui, ó, é o T2. E esse vetor aqui é o T1. Tranquilo? Vejam bem que entre a reta X e a força T1, nós temos um ângulo de 45 graus. Onde é que está esse ângulo? Ó? Basta eu imaginar, ó, que aqui nós temos a reta X, aqui é o ângulo de 45. Se aqui eu tenho um ângulo de 45, ó, aqui eu tenho um ângulo reto. Então, 90 menos 45, aqui nós vamos ter um ângulo de 45 graus também, tá? Se aqui é 90, aqui é 45, esse também vai ser 45, mas eu tendo somente um ângulo que não seja esse de 90 graus, já é suficiente para nós resolvermos, tá? Agora, vamos lá para o outro slide para apresentar mais bonito isso. Pronto, agora aqui nós temos, ó, a resolução pelo método do polígono e a resolução pelo método da decomposição. Então, aqui, ó, ele colocou novamente, bem bonitinho, o meu triângulo, tá? Lembrando que ele vai ser um triângulo isósceles, ou seja, aqui é 90, aqui é 45, aqui também é 45. Então, não interfere se eu coloquei o 45 embaixo, porque é a mesma medida. Ou seja, um triângulo isósceles, certo? Quando vocês tiverem um ângulo de 90 graus e esses dois ângulos com a mesma medida, o que que isso significa? Isso significa que esse lado aqui vai ser igual a esse, tá? Então, eu nem precisaria, né? De acordo com o conhecimento matemático que eu tenho, eu já saberia que esse T2 aqui, ele é igual a esse aqui. Então, se esse é 100 newtons, esse aqui também será. Tá? Sempre que vocês tiverem um triângulo isósceles. Então, tá aí, ó. Lembrando do SOHCAHTOA, ó, vou colocar aqui, ó, SO, K e o TOA. Vamos identificar agora lá no nosso triângulo quem são, né, esses carinhas aí. Então, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, ó. Contrário ao ângulo de 90 graus, nós temos a hipotenusa. Ele está me dando esse ângulo de 45 graus, então o T2 é o cateto adjacente. E esse peso, força-peso aqui é o cateto oposto, certo? Então, o que que ele fez primeiro aqui, ó? Primeiro, ele trabalhou com a tangente, ou seja, como eu tenho o valor do O, que é o cateto oposto, e quero descobrir o valor do A, ó, então eu vou ter que usar o TOA. Ó, o O e o A é o TOA. Tangente de 45 graus é igual ao cateto oposto, que é a força-peso, dividido pelo cateto adjacente, que é o T2. Tangente de um ângulo de 45 graus é igual a 1. Não sei se vocês aprenderam a musiquinha lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Põe raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Me sinalizem se vocês sabem essa musiquinha. Senão eu vou mandar um videozinho explicando. Essa musiquinha, ela é para lembrar quem são seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Deixem um comentário ali se vocês têm conhecimento, senão eu gravo um videozinho para vocês explicando isso, tá? Então, a tangente de um ângulo de 45 graus é 1, igual, ó, 45 graus, igual a força-peso, que é 100, dividido pelo T2. Esse T2 é quem? Esse T2 é o cateto adjacente. Certo? Então, nós vamos ficar com T2 igual a força-peso. Por quê? Por que vai ser igual a força-peso? Porque como a tangente é 1, ela vai passar para cá dividindo, e esse T2 vai passar para lá
multiplicando, certo? Então, o T2 vai ser igual a 100. Agora, nós vamos achar o T1. Se eu tenho o cateto oposto, certo? E tenho a hipotenusa, e quero achar a hipotenusa, eu poderia resolver pelo só, que é o seno. Mas se vocês sabem já que o cateto adjacente vale 100, se vocês quisessem dividir, resolver pelo K, que é o cosseno, vocês também conseguiriam, tá? Então, ó, seno de 45, seno é igual a cateto oposto, que é o força-peso, dividido pela tangente. Desculpa, pela hipotenusa, que é o T1, tá? Então, o seno de um ângulo de 45 é raiz de 2 sobre 2. A força-peso é 100 e o T1 é o que eu quero achar. Então, esse T1 passou para lá multiplicando. Então, nós ficamos com T1 vezes o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, igual a 100. O T1, então, vai ser o quê? Vai ser 100. Esse raiz de 2 sobre 2 está multiplicando, passa dividindo. Certo? Regrinha da divisão. Copia o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então, vai ficar 100 vezes 2 sobre a raiz de 2. Inverso, né? 2 vezes 100 é 200, 200 sobre raiz de 2 seria a resposta. Como eu não posso ter raiz no denominador, nós vamos racionalizar. Então, vai ficar 200 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Racionalizar é multiplicar o de cima e o de baixo pela mesma raiz para que a gente possa cancelar ela aqui embaixo. Tá? Então, vai ficar 100 sobre... T1 vai ser igual a 100 vezes raiz de 2 newtons. Tá? Então, para que esse corpo se mantenha em equilíbrio, eu tenho que ter essas forças agindo em cada fio, certo? Para sustentar uma força-peso de 100, um fio tem que suportar uma força de 100 newtons e o outro 100 raiz de 2 newtons, ok? O método das projeções, então. O método das projeções nós temos que decompor, né? Essa força em X e em Y. Então, a força-peso só está agindo em Y, ó. Certo? A força 2 só está agindo em X. Mas aí nós temos essa T1 aqui que age tanto em X, ó, tanto em X quanto em Y. Quando ela age em X, ela é T1 vezes, ó, com um ângulo cosseno de 45. Quando ela age em Y, ela não tem ângulo aqui, ó. Então, é sem ângulo, é seno, tá? Então, T1 vezes o seno de 45. E aí, nós vamos fazer o quê? Vamos resolver pelo somatório. Somatório das forças que agem em X tem que ser igual a 0. E somatório das forças que agem em Y tem que ser igual a 0 também, tá? Então, aqui ele começou fazendo o somatório das forças. Na verdade, aqui ele fez o quê? Ele só determinou os valores de T1 e de T2, tá? Então, ó, ele descobriu que para determinar o T1, nós fizemos o quê? T1 em Y, né? T1 em Y é igual ao quê? A esse T1 aqui, vezes o seno. Seno de quem? De 45. Certo? Igual a força-peso. Tranquilo? Por que é igual? Elas estão em sentidos opostos, ó. Uma tá para cima, outra tá para baixo. É a mesma coisa que eu fazer o somatório aqui. Fazer força-peso, tração 1 menos força-peso igual a 0. O menos força-peso vai passar para lá mais, sendo mais, né? Então, é isso que ele fez aqui. Então, a força-peso é igual a T1 vezes o seno de um ângulo de 45. Então, T1 vezes raiz de 2 sobre 2 tem que ser igual a 100. Raiz de 2 sobre 2 está multiplicando, passa dividindo. Vai acontecer todo esse processo aqui e nós vamos chegar ao mesmo resultado para T1. Ó. E o T2, e as forças em X, então, são quem? É T1 em X vezes o cosseno de 45 menos o T2.
certo? Então, aqui ficou T2 igual a T1. T1 vezes o cosseno do ângulo, que é o T1 em x, né? Igual a 100 raiz de 2. Quem que é 100 raiz de 2? É o T2. Ok? Então, aqui nós vamos ficar com... Desculpa que aqui eu acabei me confundindo, tá? Desculpem-me. Aqui é T2 igual a T1 em x. Ele já achou que o T1 vale 100 sobre raiz de 2. Então, aqui vai ficar T1, que é 100 raiz de 2, o valor do T1 que nós encontramos aqui, ó, 100 raiz de 2, vezes o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. T2 é igual a 100 newtons. Eu já vou fazer uma passo a passo, que daí vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Passo a passo que eu digo é eu fazendo os cálculos para vocês verem. Nesse próximo exemplo aí, ó, vocês têm o seguinte: um corpo está suspenso por meio de 2 fios, como mostra a figura a seguir. Sabendo-se que as forças de tração exercidas pelos fios são de intensidades iguais, calcule a intensidade delas. É o que eu falei para vocês, ó. Quando eu tenho um triângulo isósceles, né? Esses dois lados aqui, ó, vão ter a mesma medida. Como é que eu sei que eles são isósceles? Porque se os ângulos são iguais, a medida dos lados também serão iguais, tá? Então, triângulo isósceles. O que que nós vamos ter aqui, ó? Uma força para cá, uma força para cá, e aqui nós temos a força-peso, tá? Então, também nós vamos resolver aí pelos dois métodos. Na verdade, vamos seguir com o que eu já falei para vocês. Sempre que vocês tiverem um triângulo retângulo, é mais fácil para vocês resolverem com o método do polígono, tá? Então, vamos combinar que sempre que tiver um ângulo reto, nós resolvemos pelo método do polígono, tá? Então, ali nós fizemos o quê? A força-peso aqui, ó, que estava agindo para baixo, uma tração que puxava para um lado e a outra tração que puxava para o outro lado. Lembrando que, como nós temos ângulo de 45 graus, essas duas aqui, ó, vão ser iguais, tá? Então, vamos trazer um ângulo de 45 graus aí, ó. Aqui e aqui. O que que nós podemos fazer aí, ó? Como eu sei que aqui e aqui tem a mesma medida, nós podemos resolver isso daí utilizando, né? Utilizando quem? Utilizando o Teorema de Pitágoras, né? O que que diz o Teorema de Pitágoras? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A ao quadrado, o A é sempre a hipotenusa. Então, no caso, o A é o nosso P, ó. Hipotenusa. Tá? Então, 200 ao quadrado vai ser igual a T2 a T ao quadrado mais T ao quadrado. Esses dois T são iguais porque eles têm a mesma medida. Isso não vale para todos os triângulos, somente para quando tivermos um triângulo isósceles. Então, nós vamos ficar com 200 ao quadrado, seria 2 vezes 2, 4, isso aqui, ó, 40.000, que é igual a 2t ao quadrado. Esse 2 que está multiplicando para esse lado passa dividindo, tá? Então, nós teríamos aí, ó, eu estou resolvendo de uma outra maneira. 40.000 dividido por 2, que vai ser igual ao T2. 4.000 dividido por 2 é 20.000, igual a T ao quadrado. Esse T que está ao quadrado vai passar para lá em forma de raiz, então vai ficar T igual a raiz de 200.000. O que que nós vamos fazer aqui? Fatorar, tá? Ele já fez direto, tá? Mas às vezes a gente não lembra de fazer todos esses processos diretos. Então, aqui a gente vai fatorar, vai decompor em fatores primos, e decompondo em fatores primos, nós podemos mandar aqueles que estão elevado ao quadrado para fora da raiz, certo? Então, quando vocês fatorarem aí, ó, o resultado vai ser 100 raiz de 2 newtons. Tranquilo?
Terceiro exemplo, ó. Conhecendo as trações nos fios que sustentam o bloco da figura abaixo, calcule a intensidade da força-peso do bloco. Considere o sistema em equilíbrio. Então, agora, nós conhecemos os valores da tração 1, que é 100 newtons, e o valor da tração 2, que é 200 newtons. Nós queremos descobrir qual é o peso sustentado por essa terceira tração aí. Tá? Então, mesma coisa, ó, nós temos um ângulo de 90 graus, vamos resolver pelo método dos polígonos. Então, olha lá, ó. Força-peso para baixo, não posso mudar nem direção e nem sentido. Tração 1 de 100 newtons para cá, tração 2 que está inclinada lá para cima. Como eu tenho os valores da tração 2 e o valor da tração 1, e eu quero descobrir o valor do peso, basta nós resolvermos por Pitágoras, tá? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é a hipotenusa agora aqui, ó? Ângulo de 90 graus, aquele ladinho que está oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa, tá? Então, vai ficar 200 ao quadrado igual a 100 ao quadrado mais o P ao quadrado. P ao quadrado vai ser igual, 200 ao quadrado é 40.000 e 100 ao quadrado é 2.000. Então, 40.000 menos 100, menos 10.000 igual a 30.000. Vou fazer o quê? A decomposição desse 30 e enviar para fora da raiz aquele que tem o mesmo expoente que o índice da raiz. Então, a minha força-peso aqui vai ficar igual a 100 raiz de 3 newtons. Tá? Se não lembrarem como é que faz esse processo da decomposição aqui, ó, para virar isso, vocês também me avisam, deixam um recadinho aí, que aí eu gravo uma aulinha explicando como é que a gente faz para transformar esse número aqui em racional, ok? Próximo exemplo, então, nós vamos fazer juntos. É dado o sistema em equilíbrio e seno de 37 igual ao cosseno de 53, que vale 0,6, e o seno de 53 é igual ao cosseno de 37 e vale 0,8. Sabendo-se que tração na corda 1 é 300 newtons, a tração na corda 2 ele quer descobrir qual é a tração da corda 2, tá? Se eu estou falando de uma tração, tração é uma força. Unidade e medida de força é newton, tá? Então, isso aqui não vale para mim e nem essa daqui. Quilograma é a unidade e medida de massa e joule é a unidade e medida de energia ou trabalho, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? 37 mais 53 é 90, então quer dizer que aqui nós temos um ângulo de 90 graus também. Então, podemos resolver pela regrinha do polígono. Então, aqui nós temos um ângulo para cá, outro ângulo para cá, outro ângulo não, outra tração para cá. Então, nós vamos montar o nosso triângulo. Então, nós vamos colocar a força-peso aqui para baixo, certo? Essa daqui, ó, nós vamos trazer ela para cima aqui. E essa aqui nós vamos trazer para cá, ó. Então, tranquilo aí. Agora, eu vou identificar esses ângulos aí, ok? Vejam bem aqui, ó. Vocês têm essa reta, e essa reta com a horizontal, ó, vou desenhar uma horizontal aqui, ela forma um ângulo de 53 graus. Se ela forma um ângulo de 53 graus, então aqui, 90 menos 53 é um ângulo de 37 graus. Certo? Aqui vocês têm a tração 1, ó, com horizontal, ela forma um ângulo de 37 graus. Então, 90 menos 37, aqui nós vamos ter um ângulo de 53 graus. E aqui nós temos o nosso ângulo de 90. Ok? Então, eu identifiquei os ângulos. Agora, eu vou identificar as forças. Essa aqui é a força-peso, que eu não sei qual é. Tranquilo, tá aqui ela. Depois nós temos, sabendo que a tração na corda 1 é 300 newton, então essa tração vale 300. Ele pede para nós descobrirmos qual é a tração na corda 2, então eu quero descobrir qual é essa tração aqui, ó. Certo? Então, nós temos o ângulo de 90 graus que está aqui. Oposto ao ângulo de 90 graus, nós temos a hipotenusa. Tranquilo? Vamos trabalhar com qual dos dois ângulos aí? Vocês, desculpem, vocês podem escolher aí. Eu vou optar pelo de 37. Se eu estou trabalhando com o ângulo de 37, o meu T2 vai ser o meu cateto adjacente
e aqui vai ser o meu ângulo cateto oposto, certo? Adjacente e cateto oposto. Se eu tenho o cateto oposto e quero achar o cateto adjacente, eu vou trabalhar com o TOA, que é a tangente, ó, TOA. Então, nós vamos ter tangente de um ângulo de 37 graus. Aí que vem o problema, ó, pessoal. Eu não consigo trabalhar aqui, ó, com tangente nesse problema, porque ele não me traz o valor da tangente. E eu também, lá na hora da minha prova, não vou lembrar. Então, o que eu vou ter que fazer aí? Vou ter que primeiro achar quem é a força peso, aqui, que é a minha hipotenusa, para depois nós descobrirmos quem é o T2, tá? Porque se eu tenho a hipotenusa, eu posso resolver pelo cosseno, tá? Então, primeiro vamos descobrir aqui, ó, quem é a força peso para depois descobrir aqui, justamente porque eu não tenho o valor dessa tangente, tá? Então, são situações que vocês vão ter que ir analisando. Às vezes, você tem que descobrir uma coisa que o problema não está pedindo para aí achar o que realmente ele quer, tá? Então, como eu não tenho o valor da hipotenusa, da tangente desses ângulos, dificulta para mim. Então, primeiro eu vou achar a força peso, ó. Se eu tenho o cateto oposto e quero achar a hipotenusa, que é o H, eu vou trabalhar com o só. Ó, só. Lembrem que eu estou trabalhando com o ângulo de 37 graus aqui. Então, o seno do ângulo de 37 graus, ó, seno de 37 é 0,6. 0,6 é igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto? 300. Dividido por quem? Pela hipotenusa, que é a força peso. Tá? Então, esse peso vai passar para cá e esse 0,6 vai passar para cá. Então, nós vamos ter que a força peso é igual a 300 dividido por 0,6. Então, agora nós vamos achar aí a força peso. A força peso é 300 dividido por 0,6. Nós vamos ter uma força peso aí de 500 newtons. Mas não é isso que o meu problema está pedindo. Ele está pedindo quem é essa tração 2 aqui, ó. Agora, como eu sei o valor da hipotenusa e eu quero descobrir o valor do A, eu vou trabalhar com o cosseno. Cosseno do ângulo de 37 graus é igual ao K, né? Então, vamos achar o cosseno. Cosseno de um ângulo de 37 graus vale 0,8. Então, vai ficar 0,8 igual ao cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? Cateto adjacente é o meu T2 que eu estou procurando. Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é a força peso. A força peso é 500. Esse 500 que está dividindo vai passar para lá multiplicando. Então, o T2 vai ser igual a 500 vezes 0,8, que vai dar 400 newtons. Então, qual é a alternativa correta aqui para nós? A letra B. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado da aula, né? E qualquer dúvida, posta ali nos comentários ali, que eu esclareço para vocês. Logo, logo, uma listinha de exercícios. Até a próxima!